Olá, bom dia, queridos amigos do Facebook. É simplesmente maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais. A mensagem de hoje está escrita em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. O sermão bíblico de hoje tem como título Marido e Mulher, Cristo e a Igreja, relações de amor e sujeição. O versículo 22 inicia dizendo: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É importante entendermos de maneira muito clara que as mulheres devem adotar essa postura durante a relação que é mantida com o esposo. E diante de uma sociedade secular que prega a questão muitas vezes do domínio da mulher em relação ao homem, esse versículo ele acaba chegando de maneira que traz um confronto para os ideais, para as ideias que são disseminadas na sociedade secular. É importante frisar que a submissão aqui, a que Deus se refere, é uma submissão pautada na verdade dele, manifestada em sua palavra. É importante que o marido haja de maneira cautelosa e que ele valorize essa relação. As mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, como nós observamos aqui no versículo 22. E a palavra como chama a nossa atenção. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Da mesma forma que a Igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da Igreja, a mulher precisa perceber que o cabeça da casa é o marido. Assim como a Igreja deve estar sujeita a Cristo, a mulher deve demonstrar sujeição ao seu marido. Claro, toda essa sujeição deve estar sob o domínio, sob a orientação da palavra de Deus, para que essa mulher não tome atitudes que não estão em consonância com a verdade de Deus. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz: E ele é a cabeça do corpo, da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Essa verdade exposta em Colossenses capítulo 1, versículo 18, mostra a centralidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro, Ele é o Evangelho. Ele traz essa mensagem que transforma as nossas vidas. Da mesma forma que o Evangelho ele transforma outras áreas da nossa vida, nada mais interessante do que essa comparação que Deus faz da relação conjugal com a relação da Igreja com Jesus Cristo. Daí percebemos de maneira muito explícita a relevância do matrimônio, a relevância do casamento. O casamento é tão importante que ele é comparado com a relação que deve haver entre Cristo e a Igreja. É importante, nós sabermos a cada dia que Cristo é o cabeça da Igreja.
Ele é a cabeça do corpo, ou seja, o corpo aqui é a igreja, né? São as pessoas que decidiram, em determinado momento da vida, aceitar a Jesus Cristo e permitir que Ele oriente, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia, as nossas decisões, os nossos comportamentos. Jesus Cristo é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O fato de Jesus ser preeminente dá a Ele essa condição, dá a Ele esse status. É Ele que deve dominar o nosso ser. É Jesus Cristo que deve morar dentro de nós e promover todas as mudanças que nós percebemos claramente a necessidade de que elas aconteçam. Portanto, o versículo 22 deixa isso bem claro, né? Que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A mulher cristã, ela sabe que o centro dessa fé que ela tem é Jesus Cristo. E ela, desenvolvendo essa fé em Jesus Cristo, a mulher cristã, ela adotará comportamentos condizentes com a palavra de Deus. Ela será luz no seu lar. Ela manifestará comportamentos, posturas que darão ao marido, né, o orgulho de ter essa mulher como companheira. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Jesus é o nosso Salvador. É Ele que salva a igreja. É Ele que aperfeiçoa, é Ele que santifica. E logo, logo, quando Deus decidir, é Ele que irá glorificar a igreja. Porque Ele é o cabeça, Ele é o centro de tudo. No versículo 25, há a outra parte, né? Uma mensagem direcionada aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Da mesma forma que Deus orienta, né, a adoção de comportamentos para a mulher, Ele foca agora, a partir do versículo 25, na instrução voltada para o sexo masculino, para os homens. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Jesus, ele foi e é tão grande, né, que ele foi capaz de se entregar, né, se entregar na cruz, se tornar maldição em nosso lugar. A palavra de Deus diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. E o amor de Cristo, ele nos constrange. É um amor que foi capaz de vivenciar essa experiência, né? Experimentar a morte de cruz. Uma referência bíblica que está em paralelo com o versículo 25 de Efésios 5, está presente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 16. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma outra passagem está presente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É importante nós focarmos aqui na noção do amor. O amor agora está em evidência. Nós percebemos que o versículo 22, né, a sujeição foi o foco. No versículo 25, o amor se torna o foco. A instrução aqui dada por Deus é que os maridos devem amar as mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo, ele nos constrange. O amor de Cristo, ele acaba nos conscientizando, né? Trazendo a noção de sujeição. Nós precisamos estar sujeitos
a Jesus Cristo. Por quê? Porque o amor dele foi extraordinário, né? O amor dele recebe como gratidão a nossa sujeição. É isso que está sendo exposto aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 16. Quer dizer, se um morreu por todos, no caso Jesus Cristo, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que nós precisamos fazer é demonstrar gratidão por essa atitude tomada por Jesus Cristo. E a melhor forma de demonstrar essa gratidão é estar sujeito a Jesus Cristo. Não é estar sujeito a dogmas, a doutrinas criadas por seres humanos. É estar sujeito a Jesus Cristo. Ele é o foco, ele é o centro, ele é o núcleo de toda a nossa fé. Triste nós observarmos que muitas pessoas têm sido enganadas por doutrinas de homens, por preceitos seculares, que acabam afastando, Cristo da igreja. A mensagem que eu estou pregando, repito, o tema marido e mulher, Cristo e a igreja, relações de amor e sujeição. Assim como o marido, ele deve amar a mulher deve se sujeitar a ele, ao marido. A mesma forma é Cristo. Cristo ama a igreja. Cristo provou o seu amor pela igreja, esvaziando-se de si mesmo, entregando a sua vida, renunciando todo o seu poder, toda a sua glória, para que nós tivéssemos a possibilidade de herdarmos a vida eterna. Essa possibilidade, ela é real. A Bíblia diz que quem tem Cristo tem a vida e quem não tem Cristo não tem a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Então você pode ser atingido por esse amor, você pode receber esse amor dentro de você. Basta que você creia em Jesus Cristo, que você, nesse exato momento, você está salvo, você recebe a vida eterna. Estar salvo não quer dizer que nós seremos perfeitos, que nós não cairemos. A diferença da postura adotada por quem é cristão é de que naturalmente o Espírito Santo traz arrependimento, ele convence o nosso ser de que nós precisamos abandonar aquele caminho e seguir o caminho de Deus. E para que os que vivem não vivam mais para si. Esse foi o objetivo da morte, da obra salvífica de Jesus Cristo. Fazer com que nós, cristãos, não vivamos mais para nós mesmos, mas viver para Cristo, renunciando à própria vida, os prazeres que são momentâneos. A palavra de Deus diz que aquilo que se vê é passageiro, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. E é essa a nossa condição, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, não viver mais para si, para a nossa natureza caída, natureza carnal, mas viver para Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 está escrito: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: dito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Essa passagem, esse versículo mostra quem nós somos. Nós somos malditos sem Jesus Cristo. Nós somos condenados à ira. Nós somos destinados a receber todo o castigo merecido por nos afastarmos de Deus. É isso que está escrito aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Só há uma condição para nós obedecermos aos princípios de Deus, aceitando a Jesus Cristo, se sujeitando a Ele. Como eu acabei de falar anteriormente, é o nosso dever,
estar sujeito a Jesus Cristo. E estar sujeito a Jesus Cristo nos dará a condição necessária para nós, a todo tempo, dizermos não ao pecado e dizermos sim para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que permanece para sempre, que é a palavra de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como eu disse anteriormente, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei, os 10 mandamentos, existem simplesmente para mostrar para nós que nós jamais iremos obedecer ao que está escrito ali. Mas há uma possibilidade de nós nos tornarmos justos aos olhos de Deus, de nós sermos vistos por Deus como seres obedientes. É através da fé em Jesus Cristo. Ele se tornou maldito em nosso lugar, porque Ele nos resgatou da maldição da lei. É o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E essa verdade, ela nos constrange, ela mostra o amor manifestado pelo Filho unigênito do Pai. Jesus, sendo grandioso, eterno, dono de todas as coisas, porque a palavra de Deus diz: todas as coisas existem para Ele, por Ele. Nada do que foi feito, nada do que é feito se faz sem a presença de Cristo. Ele é o centro. O Pai visa glorificá-lo, o Pai, Deus, visa glorificar o nome de Jesus Cristo. É a grande verdade. A grande verdade do universo é o cuidado do Pai amoroso, do Pai que quer ser glorificado através do seu Filho, mas ao mesmo tempo quer que esse Filho seja adorado pela humanidade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Foi essa a intenção da morte expiatória de Jesus Cristo, para que a promessa do Espírito Santo vivendo dentro de nós fosse possível. Foi necessário que Jesus, sendo perfeito, agindo de maneira perfeita, morresse na cruz, ressuscitasse e trouxesse a nós essa esperança, a esperança de que nós podemos ser diferentes, de que nós podemos estar sujeitos a Cristo como gratidão pelo amor que Ele manifestou na cruz. É essa grande verdade que altera, que transmuta, que modifica os nossos dias. Casais que estão passando por crises, filhos que estão sendo abandonados, filhos que estão sendo negligenciados. Muitas vezes é por conta disso, porque os casais não têm colocado essa relação diante de Deus em oração, pedindo sabedoria. Da mesma forma que a mulher deve estar sujeita ao marido, o marido deve amar a esposa. E a grande questão do amor aqui é comparada à ação que Cristo praticou de entregar a sua vida. E se Cristo entregou a sua vida por nós, pela igreja eleita, por que não os maridos? Por que não os maridos manifestarem atitudes de carinho, de amor? Atitudes que com certeza facilitarão esse retorno vindo da mulher. Uma mulher que percebe que é amada, ela sentirá muito mais condições de estar sujeita ao marido. Mas aquele marido que a trata com rigor, com ignorância, não vai dar certo. Uma mulher que convive nesse contexto de omissão do marido, de humilhação, ela não vai estar sujeita ao marido. É algo recíproco, é algo que deve ir e vir ao mesmo tempo. Da mesma forma que o amor deve ser manifestado pelo esposo,
a sujeição deve ser manifestada pela esposa. É assim com a igreja e Jesus Cristo. Nós precisamos estar sujeitos a Jesus Cristo como prova de que essa fé que nós professamos é verdadeira. Como mostrar para o mundo que nós somos luz, sendo sujeitos a Jesus Cristo? É essa a nossa obrigação, é esse o nosso dever, como prova de que nós estamos morrendo para nós mesmos, com vistas a viver nessa terra o tempo que for necessário, manifestando essa sujeição a Jesus Cristo. Porque o amor dele foi capaz de torná-lo maldito na cruz. É o que nós observamos claramente quando nós lemos essas citações que foram ditas aqui. A bênção de Abraão, ela chegou aos gentios, né? Os gentios era aquela sociedade que não queria saber de Deus, que não queria estar em consonância com a palavra divina, a palavra que veio do céu para trazer esperança para a humanidade. Quer dizer, Jesus Cristo é a porta que foi aberta, Ele é o caminho que deve ser seguido para que nós tenhamos a esperança da vida eterna. A promessa do Espírito, citada aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 14, ela diz respeito ao que está escrito na palavra de Deus. Todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo, elas são seladas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você é a prova de que você pertence a Deus, de que você é propriedade de Deus. E sendo propriedade de Deus, você manifestará a sujeição. Ao mesmo tempo que nós percebemos que podemos cair, que a perfeição não é uma condição, não é uma realidade dessa terra, da mesma forma que isso fica claro para a gente percebe o quê? Que precisamos estar dependentes de Deus, acreditando que na hora certa Ele irá promover as mudanças que a gente tanto almeja. Quantas pessoas, muitas vezes a gente pensa, meu Deus, quando esse comportamento, quando esse pensamento, quando essa tentação, quando eu serei liberto disso? Quando isso vai me deixar? É importante destacar que a palavra de Deus diz que se Deus começou a obra, Ele vai concluí-la no tempo dele. O que importa é que nós estejamos sujeitos a essas promessas, a promessa do Espírito Santo, de que Ele nos consola, Ele nos convence daquilo que está errado em nossas vidas, daquilo que foge do padrão de Deus, e Ele alerta a necessidade de nós voltarmos para aquele caminho que conduz à vida eterna. No versículo 26 de Efésios, capítulo 5, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Esse foi o objetivo de Jesus Cristo, santificar a igreja. E para santificar a igreja, foi necessário que Jesus, sendo o Filho de Deus Todo-Poderoso, viesse a essa terra e entregasse a sua vida por amor a nós. E Ele purifica a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra de Deus que nos santifica. Quando você obedece a esse princípio de sujeição, estar sujeito a Jesus Cristo, você com certeza terá mais voluntariedade, você sentirá uma sede pela palavra de Deus. E é ela que vai santificar você, ela que vai purificar você. Por isso é importante a adoção de uma rotina de leitura da palavra, de oração. Porque fazendo isso, nós percebemos claramente essa purificação, essa santificação sendo coisas evidenciadas na nossa vida. É a palavra de Deus que nos santifica. Então eu
peço a você que está me assistindo, tenha sede pela palavra de Deus. Almeje estar com Deus. Quanto mais estarmos com Deus, melhor nós nos tornaremos, melhor nós nos conheceremos, né? A presença de Deus, ela traz autoconhecimento. Nós percebemos quem realmente somos quando confrontamos a nossa realidade com o caráter de Deus, santo, perfeito, justo. E Cristo, com a morte salvífica e, consequentemente, a ressurreição que ele experimentou, ele vai apresentar diante de Deus a igreja gloriosa, diante dele mesmo, como filho amado, ele verá a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E quando a Bíblia diz santa e sem defeito, é o resultado da intervenção de Jesus, do Espírito Santo, de Deus em nossas vidas. É a Trindade nos aperfeiçoando, fazendo de nós luz nesse mundo. Pessoas que decidiram, né, dizer não para o caráter secular desse planeta e dizer não para Deus. E dizer não para Deus no sentido de que Deus, eu não quero, né? Deus, eu não quero viver essa vida. Eu não quero viver essa vida de erro, atolada, né, do pecado, atolado no pecado. O que eu quero é dizer sim para a tua presença, né? É o que eu quis dizer. Eu quero dizer não para o pecado. Deus, eu não quero o pecado. Eu não quero viver uma vida com prazeres momentâneos, prazeres carnais. Eu quero dizer sim para Ti. E é o Senhor que vai me aperfeiçoar. O que é necessário é que a gente entregue a nossa vida, confiando que Ele é o autor da nossa redenção, é o autor da nossa remissão, é o autor do nosso aperfeiçoamento. É isso que fica claro no versículo 26. Né? A igreja gloriosa, branca como a neve, ela é resultado da intervenção divina, porque a igreja sozinha, sem estar sujeita a Jesus Cristo, ela não será assim. Ela não será assim. Da mesma forma, é a esposa em relação ao marido. Para que ela se manifeste como uma mulher sábia que edifica a sua casa, ela precisa, né, estar sujeita ao marido. E como troco, né, e como retorno, o marido irá amá-la, né? O marido irá amá-la. O marido irá cuidar dessa esposa que decidiu estar sujeita a ele. É assim que deve ser a relação de um casal, de um marido e de uma mulher. Uma relação de sujeição e de amor. O amor demonstrado pelo marido, a sujeição demonstrada pela esposa. Da mesma forma é a igreja. A igreja só cresce quando ela se sujeita a Jesus, que é o cabeça da igreja. Muitos ministérios estão falidos porque tiram a centralidade de Jesus. Jesus é o centro. E quantos cultos, né, são destinados a outras coisas e não a Cristo? É Cristo que nos aperfeiçoa, é Ele que nos santifica, é Ele que tira as máculas, as manchas do pecado em nossas vidas. No versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Essa é a grande questão. O marido que não cuida da sua esposa, ele não cuida dele mesmo. É isso que está dizendo aqui. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque os dois se tornaram só um. Mas muitas vezes o adultério vem de encontro a essa relação. O adultério vem destruir, né, essa relação de amor e sujeição, que torna o casamento uma instituição que só a morte vai separar. Quando o casal decide obedecer a esse princípio divino de amor e sujeição, o casamento cresce, o casamento se desenvolve. Da mesma forma é a igreja. Quando a igreja aceita esse amor, quando a igreja
vive atrelada a esse amor de Cristo manifestado na cruz, ela vai se desenvolver, ela vai ser uma igreja saudável, uma igreja que vai fazer a diferença nesse mundo, que vai cumprir com os seus deveres. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é os que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que verdade maravilhosa. Quer dizer, o adúltero não herdará o reino de Deus se ele permanecer nessa prática. Quantos casais, quantos casamentos não têm sido destruídos pela praga chamada adultério? E quando os filhos sofrem, quando os filhos estão em um contexto de traição, de desrespeito, que vem tanto da parte da mulher quanto do marido, são eles que são as partes mais afetadas. O adultério, ele é um pecado que, se não for abandonado, se não houver arrependimento, ele conduzirá os praticantes à morte eterna. Eles não herdarão o reino de Deus. Mas Deus é tão perfeito, a sua palavra é tão perfeita que diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Então, casais que estão no contexto de adultério, há possibilidade. Se vocês dois se ajoelharem diante de Deus e pedirem a Ele auxílio, abandonarem suas próprias vidas e dizer, a partir de hoje vamos dar valor à nossa relação, eu tenho certeza que Ele vai santificar essa relação, Ele vai justificar essa pessoa que está nessa prática, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer, o adultério tem remédio, o perdão é necessário. Se a mulher foi traída, se o homem foi traído, há espaço para o perdão. Muitas pessoas dizem que só Deus perdoa, e essa verdade tem sido pregada mundo afora, e não é verdadeira. A Bíblia diz que quem não perdoar o seu irmão, Deus não perdoará. Que história é essa de colocar o perdão como sendo uma atitude que só vem de Deus? A Bíblia é muito clara, temos que perdoar as ofensas, as falhas do próximo. E o próximo aqui não é o vizinho, não é o patrão, não é o colega de trabalho, é a sua esposa, é o seu marido, que infelizmente por sair dos caminhos de Deus ou nunca ter entrado neles, acaba praticando essas coisas, pensando que isso é normal, que todas as pessoas fazem, então eu vou fazer também. E não é assim. Muitas pessoas elas abandonam o adultério. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 10, 11, que há condição de ser santificado, de ser justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É o Espírito do nosso Deus que nos capacita a dizer não àquilo que vai jogar na lama, no poço, uma linda família, uma família que foi instituída por Deus, porque a família é projeto de Deus. E o adultério, a prostituição, a fornicação são comportamentos que destroem essa instituição tão importante, tão importante. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quer dizer, a Bíblia diz que nós não devemos adulterar. É um princípio de Deus, é um mandamento de Deus. Mas nós percebemos que se nós nos afastarmos de Deus, se nós não andarmos em espírito, a carne irá manifestar esse desejo de trair a esposa, trair o marido. E Deus deixa bem claro que a lei serviu apenas de
de tutora, né? Ela é apenas um meio que Deus usou para nós percebermos que nós, sem Deus, nós iremos fazer a vontade da carne. É sendo sujeitos a Cristo que nós andaremos em espírito. Essa é a grande questão. E nós que já aceitamos a Cristo, não estamos mais debaixo da lei que foi a nossa tutora, né? Quer dizer, nós lemos os mandamentos, percebemos que nós precisávamos de uma intervenção de Deus divina em nossas vidas e nós aceitamos esse convite. Quer dizer, a lei foi crucial para nós entendermos que precisamos de uma nova natureza, sermos novas criaturas. E ao chegar diante de Jesus, da cruz de Cristo, nós percebemos que realmente só com Ele é que nós podemos ser transformados, é que nós podemos ser santificados, batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Por isso tem solução para o seu casamento, tem solução sim. Perdoe as falhas do seu marido, da sua mulher. Esteja sujeito a Jesus. Marido, ame sua esposa. E eu tenho certeza que esse casamento durará para sempre. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. A oblação aqui é o sacrifício de Jesus Cristo, o amor de Cristo, né? A relação entre igreja e Cristo é de amor e sujeição. É a mensagem que eu estou transmitindo. Quer dizer, o sacrifício de Cristo é a prova do seu amor. E o amor dele é tão grande, né? A obra dele foi tão perfeita, uma única vez que ele fez isso, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então nós estamos aperfeiçoados para sempre, nós estamos santificados para sempre. Por mais que nós saibamos que caímos, mas é um processo, a santificação é um processo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olha que verdade. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. A mácula aqui é o adultério. A mácula aqui é a prostituição, é a pornografia que infelizmente invade os lares e afeta essa relação do casal. E eu vou mais longe ainda, afeta a relação mais importante da nossa vida, que é a nossa relação com Deus, com o nosso Criador. Portanto, irmãos, o casamento, ele é tão importante que é comparado à relação de Cristo com a igreja. Por isso, valorize seu casamento, lute pelo seu casamento. Não faça do seu casamento uma empresa falida, né? O casamento deve permanecer para sempre, só a morte deve separar essas duas pessoas que decidiram se unir através do matrimônio. E Deus os julgará. É importante frisar que o adultério, ele receberá um julgamento condizente com a prática, porque quem se casa se torna apenas um. Da mesma forma que Jesus e a igreja se tornaram um, né? Uma só unidade, da mesma forma é o casal. O versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Marido, mulher, vocês se tornaram apenas um. É importante que o cuidado seja mútuo, porque jamais alguém odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Cristo cuida de nós. Cristo tira de nós a ira de Deus. É Ele
É Cristo que nos conduz a Deus e nos torna aceitáveis diante de Deus. É esse cuidado que é manifestado por Cristo, porque somos membros do seu corpo. Aquele que se torna membro do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, recebe esse cuidado extraordinário, esse cuidado maravilhoso, essa certeza da vida eterna. Essa é a questão. A noção de unidade pertence tanto ao matrimônio quanto à relação da igreja com Jesus Cristo. Quando há essa unidade no campo do matrimônio e no campo da fé, eu tenho certeza que nós nos tornamos seres diferentes. A unidade sonhada por Deus é possível. Basta que haja amor e sujeição. O amor de Cristo pela igreja foi manifestado e é manifestado todos os dias através do seu cuidado. E a sujeição da igreja vem de encontro a esse amor. E essas duas atitudes transformam o mundo. Cristo transforma a visão que nós temos acerca de tudo que existe. E quando o casal faz isso, eu tenho certeza que a família será saudável, os filhos serão saudáveis e, consequentemente, a sociedade será saudável. Será saudável. E aqui se resume a vida, né? O casamento e a fé. A fé manifestada através da obediência, da sujeição a Jesus Cristo. Por isso é importantíssimo que nós creiamos no Filho unigênito de Deus, no que Ele fez por nós na cruz. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Portanto, cuide da sua esposa, cuide do seu marido. E se esse cuidado não tem sido manifestado, ore, peça a Deus. Eu tenho certeza que a obra salvífica de Jesus tem o poder de transmutar, de transformar o seu ser, e o marido que era visto como o pior do mundo se tornará o melhor, através da habitação do Espírito Santo. Eu creio nisso. Coríntios 6, versículos 15 até 20, diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, aliás, dois numa só carne. Mais uma vez a noção de unidade. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Coríntios, capítulo 6, 15 a 20. A fornicação é um pecado sério. Você que ainda não se casou, na igreja, no cartório, faça isso o quanto antes. A bênção do casamento, no casamento, ela é concretizada a partir da decisão do marido e da mulher, desses dois seres que ainda não são, marido e mulher, só se ajuntaram. São dois seres que decidiram viver juntos, mas que estão em fornicação. O Espírito Santo manda dizer que o casamento, o matrimônio é o selo que precisa para que esse casamento se torne uma bênção. A fornicação é pecado. A fornicação é essa relação sexual sem o casamento, sem a bênção do casamento. É importante que os casais percebam que fornicar
é uma atitude que não está condizente com a palavra de Deus. Porque a fornicação, ela traz também a noção de unidade, porque o sexo torna duas pessoas uma. E por que não um sexo feito, né, dentro dos princípios de Deus? E qual é o princípio de Deus? O casamento. Se relacionar sexualmente sabendo que os dois se casaram, que houve uma cerimônia, houve uma atitude vinda dos dois de saírem da fornicação e tornar essa união oficial diante dos homens e diante de Deus. Essa é a grande questão. A meretriz aqui diz respeito às prostitutas, né? Quantos casais, quantos casamentos não têm sido destruídos porque há um comportamento secular de que é preciso haver, né, vários parceiros para que realmente o cara se sinta o cara. Então esse conceito é difundido na sociedade e ele é errôneo, não tem nada a ver. O grande sonho de Deus é o casamento saudável, o casamento pautado nos princípios de Deus. Então, Coríntios diz isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não podemos permitir que comportamentos, que atitudes vindas da nossa velha natureza corrompam esse lar espiritual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não sois de vós mesmos, os nossos corpos não pertencem a nós, porque fostes comprados por bom preço. Qual é a nossa atitude? Glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga não ao adultério, diga não à fornicação, diga não à prostituição. Viva uma relação conjugal saudável, pautada no matrimônio. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5. Quer dizer, a mesma noção de que o nosso corpo não pertence a nós, né? A igreja, o corpo, né, não pertence a nós, mas a Cristo, que é o cabeça, a mesma coisa acontece no casamento. O corpo do marido não pertence a ele, pertence à mulher. O corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. E muitos casais acabam sendo imersos na grande questão da não relação sexual constante, né? Tem que haver a relação sexual constante para que esse vínculo permaneça. É o que está sendo manifestado aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, 3 a 5. Quando o casal decide se aplicar à oração, aí sim, né, por uma decisão, por um acordo entre eles, né, entre o marido e a mulher, eles se dedicarão à oração. Mas quando não houver, né, esses momentos de oração, é importante que o casal mantenha uma rotina sexual ativa, para que Satanás não os tente, né, para que Satanás não traga tentações pela vossa incontinência. Essa é a grande questão. Quantos casais não têm sido destruídos pela ausência de uma relação sexual ativa e constante? Buscam prazer lá fora, e um prazer que é momentâneo e que faz parte daquilo que não condiz com o sonho de Deus para a família. O sonho de Deus para a família é essa noção, né, de unidade. O casal se torna um.
E quando os dois veem essa relação como única, unidade, eu tenho certeza que esse casamento ele vai, com o auxílio do Espírito Santo, ser exemplo nesse mundo, ser exemplo no Brasil, onde quer que você esteja. Claro, porque você decidiu cumprir com os preceitos de Deus. Versículo 32, estamos terminando. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20 deixa bem claro qual é a atitude que deve ser tomada pelo cristão. O cristão deve se sentir crucificado com Cristo. Ele não vive mais, eu não vivo mais que sou cristão, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais que vivo, obedecendo aos prazeres, às tendências mundanas de fazer aquilo que realmente me conduzirá, para fora dos caminhos de Deus. Aquilo que trará uma condenação eterna para mim, um afastamento da presença de Deus. É importante que Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. É assim que a igreja deve agir, Vive pela fé no Filho de Deus. Da mesma forma, é o casal que decide colocar essa relação diante de Deus, com certeza será exemplo para os mais jovens, para os solteiros e para outros casais, porque decidiram, estar sujeitos à palavra de Deus, às instruções de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a grande questão. Cristo se entregou por amor a mim, a você. E essa é a verdade que deve movimentar os seus dias, dominar o seu pensamento todos os dias. Eu sei que tem sido difícil trilhar os caminhos de Deus, mas essa noção de unidade, essa relação que é apresentada aqui, de amor e sujeição, quando se tornar uma constante em sua vida, te conduzirá pelo caminho da vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo. E quando você tem Cristo, você se torna alguém diferente. Você se tornará um marido diferente. O que precisa é estar sujeito a Cristo primeiro. Você não se tornou igreja de Cristo? É um passo, irmãos. É uma escada que deve ser percorrida, É preciso que degraus sejam alcançados. O primeiro degrau é entregar sua vida para Jesus Cristo. Não importa se você é casado, se você é solteiro, e você que é solteiro um dia vai casar. E se você colocar isso no coração, essa verdade, você vai cumprir com aquilo que Deus quer para o seu casamento futuro. Então você que é solteiro, essa mensagem não é só para os casais, é para você também. Cresça com esse valor, com esses valores de amor, A mulher, a menina, Cresça sabendo que você deve amar o seu marido. E o marido cresça, se desenvolva. Você que tem 18 anos, não sei, que ainda não casou, cresça sabendo que você deve amar a sua esposa. E o marido, O marido deve, claro, se mostrar um marido fiel, um marido que realmente cumpre com seus deveres, não só dentro de casa, mas na sociedade. Porque um marido que é exemplo, que ama sua esposa, ele vai, com certeza, manifestar um comportamento adequado, de acordo com os princípios de Deus. E isso vai chamar a atenção do mundo lá fora. Da mesma forma, a mulher
A jovem que cresce com esse desejo de se sujeitar ao seu marido, ela com certeza cumprirá o que está dito na palavra de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. E a sabedoria começa com a noção de sujeição. De sujeição. E a sujeição deve vir, da igreja. A igreja deve estar sujeita a Cristo. E assim ela será edificada. A igreja será edificada. Da mesma forma que a mulher se sujeita e o casamento é edificado, a igreja é edificada. E claro, é o amor que vai inspirar essa atitude. O amor que virá do marido e o amor de Cristo por nós edificará essa relação até o nosso último fôlego. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo, vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Conduza a sua vida sob essa perspectiva, sob essa base. E eu tenho certeza que você se tornará um ser especial, um ser que as pessoas almejarão estar perto, porque você traz à luz a vida eterna, quando você age em consonância com Jesus Cristo. E para terminar, versículo 33, não obstante vós, cada um também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O versículo 33 termina essa grande discussão, essa discussão que altera a nossa perspectiva em relação ao casamento e em relação à fé. A fé que é manifestada quando você se torna cristão. Ser cristão é imitar a Jesus Cristo. Como imitar a Jesus Cristo? Estando sujeito a Ele, que é o cabeça da igreja. Ele amou a igreja e o amor dele torna essa condição, com certeza torna essa condição favorável. Ele merece sim ser o cabeça da igreja, porque ele manifestou o amor pela igreja, se entregou, experimentou a morte de cruz, se tornou maldito em nosso lugar. E são razões suficientes para você abandonar a velha vida que você vinha, vivendo, parece uma redundância, mas faz parte da linguagem humana. Abandone o erro, abandone o pecado, se arrependa, se converta, experimente a metanoia, que é a mudança de mente. E a metanoia, que é a mudança de mente, ela é possível quando você se sujeita a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que essa verdade tenha penetrado no seu coração e promovido todas as mudanças, todas as alterações que o teu subjetivo, que o teu íntimo necessita. Viva com essa verdade. Se sujeite a Jesus Cristo como prova de obediência, como o retorno mais ideal. O amor dele nos constrange. E nós não vivemos mais para nós, mas para Ele que morreu e ressuscitou, e dando a nós essa condição. Nós iremos ressuscitar em nome de Jesus Cristo. É Ele, foi Ele que garantiu esse futuro para nós. Amém, irmãos? Foi maravilhoso compartilhar essa mensagem com vocês e lembre-se disso. Se sujeitem a Jesus Cristo, porque o amor dele foi grandioso. Marido, ame a sua esposa. Esposa, se sujeite ao seu marido. Faça isso. Eu tenho certeza que toda a manifestação divina, todas as experiências espirituais de comunhão, de obediência, farão parte dos seus dias. Por mais que às vezes problemas surjam, mas quem é cristão enfrenta os problemas de maneira diferente, sabendo que tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Um forte abraço,
e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a da sua família. Tchau.